Sétima sessão ordinária da 18ª legislatura da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Vereadores de Capanema, Paraná. Hoje é 16 de março de 2026. Boa noite a todos os nobres colegas, vereadores e vereadoras. Boa noite. Boa noite. Aos que se fazem presente, hoje nós temos o vice-prefeito e o prefeito aqui nos acompanhando. Ao público que nos acompanha pelas redes sociais, sejam todos bem-vindos. Quero justificar hoje, em especial, o atraso. Já conversamos bastante, né? Tivemos uma conversa com o prefeito, onde veio dar as devidas explicações sobre o projeto de reposição salarial. Para darmos início à nossa sessão, convido a secretária da mesa, a vereadora Ivone Silva, para realizar o momento de oração. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Joel 2:25. A palavra de Deus nos lembra que o Senhor é especialista em restaurar aquilo que parecia perdido. Todos nós passamos por momentos em que sentimos que perdemos algo ao longo da caminhada. Às vezes, perdemos a alegria, a esperança, oportunidades ou até mesmo a paz dentro do coração. Existem fases da vida em que parece que tudo saiu do lugar e que não há mais como voltar ao que era antes. Isso pode acontecer, mas Deus pode restaurar tudo o que perdemos. O tempo de restauração começa quando decidimos nos aproximar de Deus novamente. Não importa o que aconteceu no passado, nem quando falhamos. Deus não trabalha apenas com aquilo que está inteiro. Ele também reconstrói o que foi quebrado. O Senhor vê além dos erros e enxerga o potencial de um novo começo em cada pessoa. Amém. Amém. Justifico também a ausência da vereadora Edna Tavares e também do André Drebes, os quais estão em viagem. Declaro aberta a presente sessão e solicito à secretária para realizar a chamada dos nobres edis. Vereadora Edna, vereador André, vereador Bibi, Presente. vereador Edson, Presente. vereador Serginho, Presente. vereador Brizola, Presente. vereador Gilmar, Presente. vereador Eduarda, presente, vereador Jean, Presente. presidente Dirceu, Presente. vereador Ivone, presente. Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Não havendo ninguém a se manifestar, vou colocar em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante-se. Aprovado. Passamos ao expediente do dia. Solicito à secretária para que realize a leitura do expediente. Leitura dos projetos de leis ordinárias. Número 4. Autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei número 04, de 16 de março de 2026. Concede revisão geral anual das remunerações dos servidores municipais ativos, inativos e pensionistas, empregados públicos, servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão, conselheiros tutelares e subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo e do Procurador-Geral do município e da outras providências. Prefeito do município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, submete à apreciação do Poder Legislativo Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a promover revisão geral anual, RGA, e reposição salarial dos vencimentos dos servidores municipais ativos e inativos, empregados públicos, servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão que possuam paridade, conselheiros tutelares em 5%, a partir de 1º de março de 2026, para que cumpra o que dispõe o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e inciso 9 do artigo 235 da Lei Orgânica do Município, sendo referido o índice correspondente. Primeiro, o percentual de 3,81%, que se refere à RGA, referente às perdas inflacionárias no período do mês de março de 2025 a fevereiro de 2026, base
o acumulado do índice IPCA e IBGE. 2. O percentual de 1,19% se refere a reajuste salarial. Artigo 2º. Fica suspensa a concessão da RGA que trata o parágrafo 4º do artigo 237 da Lei Orgânica Municipal de Capanema, e instituída por essa lei nos subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e procurador-geral do município, até a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, STF, sobre o tema número 1192, instituído com repercussão geral no RE 1344 e 400, observado o que segue. Primeiro, em sendo declarada a Constituição a possibilidade de RGA dos agentes políticos indicados no caput, será garantido o direito ao recebimento de forma retroativa, atribuindo a mesma a natureza indenizatória. 2. Caso a concessão do RGA seja considerada pelo STF incompatível com o regime constitucional, automaticamente fica sem efeito possibilidade de sua concessão. Artigo 3º. A revisão geral anual que trata esta lei não se aplica aos servidores que enquadrem na Lei Federal 11.738 de 2008, que serão tratadas em lei específica em razão da reposição parcial concedida pela Lei Municipal 1953 de 2026. Artigo 4º. A revisão geral anual que trata esta lei não se aplica aos servidores lotados nos cargos de agente comunitário de saúde, ACS, e agente de combate às endemias, ACE, por já terem seus vencimentos reajustados no exercício de 2026 pela Lei Municipal 1953 de 2026. Artigo 5º. Aplica-se aos adicionais de funções gratificadas o mesmo índice de revisão geral anual previsto nesta lei. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, que serão suplementadas, caso necessário, ficando desde já o Poder Executivo autorizado a promover os ajustes no orçamento vigente na época da liquidação. Artigo 7º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder no plano plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no orçamento do município, os reajustes que se fizerem necessários ao cumprimento desta lei. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros à competência março de 2026, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 16 dias do mês de março de 2026. Neivor Kessler, Prefeito Municipal. Exposição de motivos do projeto de lei. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres vereadoras e vereadores, respeitosamente submetemos à elevada deliberação desta Casa de Leis 2 projetos de lei que tratam da reposição de perdas financeiras provocadas pela desvalorização da moeda, decorrente de efeitos inflacionários por meio de revisão geral anual, RGA e reajuste. O primeiro projeto de lei dispõe sobre a atualização do valor do piso salarial, promove a revisão geral anual, RGA, aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica da cidade de Capanema, Paraná, e da outras providências. O segundo projeto de lei concede revisão geral anual nas remunerações dos servidores municipais, ativos, inativos e pensionistas, empregados públicos, servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão, conselheiros tutelares e subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo e do Procurador-Geral do município e da outras providências. Eduarda, por favor, continue. Passamos à exposição. Projeto de lei que dispõe sobre a atualização do valor do piso salarial, promove a revisão geral anual, RGA, aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, atende ao previsto na Lei Federal 11.738/2008 e ao previsto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e inciso 9 do artigo 4º do inciso 4º do artigo 237, ambos da Lei Orgânica do Município, e artigo 79 da Lei Municipal 1.269/2009. Como se verifica da sua leitura o projeto de lei, o piso salarial profissional dos profissionais do Magistério Público Municipal previsto na Portaria do MEC 82/2026, sendo para 40 horas semanais o valor de R$ 5.130,63.
E por corolário da lógica, aos profissionais com máximo 20 horas semanais, o valor será metade, ou seja, R$ 2.565,32, conforme consta no referido projeto. Importante expor que este piso é o valor pago àqueles profissionais que se enquadram nas classes 1 dos níveis PA e EA da Lei 1.269/2009 e os contratados pelo regime do Processo Seletivo Simplificado PSS. Para os demais profissionais do Magistério Público da Educação Básica da cidade de Caparina, Paraná, enquadrados nas classes 2 e subsequentes dos níveis PA e EA, e classes 1 e subsequentes dos níveis PB, PC, PD, EB, EC, ED, terão a título de RGA o percentual de 5,03% sobre o seu vencimento básico da carreira. Percentual visa atender ao previsto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e inciso 9 do artigo 235 da Lei Orgânica do Município. O valor do percentual de 0,3% é decorrente da diferença entre o percentual da atualização previsto na Portaria MEC 82/2026 para o exercício do valor já concedido pela Lei Municipal 1953/2026. Esse percentual foi aplicado em razão do contido no artigo 79 da Lei Municipal 1.269/2009, que prevê que os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados a cada ano com índice nunca inferior ao aplicado aos demais servidores públicos do município. No projeto de lei, por força do inciso 1º do artigo 5º da Lei 11.738/2008, ela possui efeitos financeiros de forma retroativa a janeiro de 2026. Ressaltamos que na forma da nova Lei 15.326, de 6 de janeiro de 2026, que alterou a Lei 11.738/2008 para incluir os professores da educação infantil como profissionais do magistério, e a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Diretrizes e Bases da Educação Nacional para definir professores da educação infantil. A proposta apresentada já traz essa regra. Contemplando como profissionais do magistério público da educação básica, entende-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção, administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares da educação básica, incluídos os professores de educação infantil, reconhecendo o princípio da integralidade entre cuidar, brincar e educar, independentemente da designação do cargo ou da função que ocupam, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e as bases de educação nacional. Ainda a tabela do vencimento referente às classes da carteira do Magistério Público Municipal será atualizada na forma prevista nos artigos 66 a 68 da Lei Municipal 1.269/2009. Já para o segundo projeto de lei, que trata da revisão geral anual e reajuste salarial aos servidores municipais ativos, inativos e pensionistas, empregados públicos, servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão, conselheiros tutelares e subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo e do Procurador-Geral do Município, o mesmo é feito seguindo o ditames do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, inciso 9 do artigo 235 e inciso 4º do artigo 237, ambos da Lei Orgânica do Município. Para tanto, o índice aplicado será de 5%. Sendo desse percentual de 3,81% se refere à RGA, referente às perdas inflacionárias do período do mês de março de 2025 a fevereiro de 2026, base o acumulado do índice IPCA/IBGE, e o percentual de 1,19% se refere ao reajuste salarial. Na referida norma, observou a regra do inciso 4º do artigo 237 da Lei Orgânica, mas suspendeu a possibilidade de concessão da RGA nos subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e procurador-geral do município, até a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, STF, sobre o tema número 1.192, instituído com repercussão geral no RE 1.344.400, o que será concedida se for declarada constitucional a possibilidade. Pelas razões expostas, solicitamos a análise e aprovação desses projetos
de lei por esta colenda Câmara Municipal. Município de Capanema, Estado do Paraná, Cidade da Rodovia Ecológica, Estrada Parque, Caminho do Colono, 16 de março de 2026. Neivor Kessler, Prefeito Municipal. Ofício número 084, 2026, GAPRE. Declaração do ordenador de despesas. O prefeito municipal de Capanema, na qualidade de ordenador de despesas, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, em especial pela Lei Orgânica Municipal e pela Lei Municipal número 877/2021, declaro que tomei conhecimento do estudo de impacto orçamentário e financeiro e do parecer técnico-contábil número 03/2026, elaborados pela Secretaria Municipal da Fazenda Pública, atinentes ao reajuste dos vencimentos e remunerações dos servidores ativos, inativos, pensionistas e a atualização do piso do magistério referentes ao exercício 2026 e exercícios subsequentes. Considerando as premissas, parâmetros, metodologias de cálculo e projeções constantes nos referidos documentos, notadamente quanto à repercussão sobre a despesa total com o pessoal e a da sua relação com a receita corrente líquida, em conformidade com os limites estabelecidos pela Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, ratifico integralmente as conclusões ali exaradas, bem como as demonstrações de compatibilidade com o Plano Plurianual número 1934/2025, com a Lei de Diretriz Orçamentária, Lei número 1935/2025, e com a Lei Orçamentária Anual a entrar em tramitação perante o Poder Legislativo. Declaro ainda que os fins do artigo 16 e do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que as despesas decorrentes da medida sob análise possuem adequada e suficiente estimativa de impacto orçamentário e financeiro, encontram-se amparadas em previsão orçamentária específica, observam a programação financeira do município, bem como não implicam extrapolação dos limites de despesas com pessoal, mantendo-se o município de Capanema em patamar inferior ao limite prudencial previsto na legislação de regência. Diante do exposto, na qualidade de ordenador de despesas, manifesto-me favorável ao prosseguimento do processo legislativo referente ao objeto da lei que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais sobre o piso salarial do magistério, autorizando seu regular encaminhamento ao egrégio Poder Legislativo Municipal para apreciação e deliberação. Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 16 dias do mês de março de 2026. Neivor Kessler, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 5/2026, autoria do Poder Executivo. Secretária realizará a leitura. Projeto de Lei número 05, de 16 de março de 2026. Dispõe sobre a atualização do valor do piso salarial, promove a revisão geral anual RGA aos profissionais do Magistério da Educação Básica da cidade de Capanema, Paraná e da outras providências. Considerando a Lei 11.738 de 2008, que regulamenta o artigo 202-A, caput inciso 12 da Constituição, para dispor sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público e da educação básica. Considerando a medida provisória 1334/2026, que altera a Lei 11.738/2008 para dispor sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Considerando a Portaria MEC 82/2026, que divulga o valor do piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica para o exercício de 2026. Considerando o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal.
considerando o inciso 9 do artigo 235 e parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Capanema e considerando o artigo 79 da Lei Municipal 1269/2009, que dispõe sobre o plano de cargos e remuneração do Magistério Público Municipal de Capanema, Paraná. Neivor Kessler, prefeito do município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, sanciono e promulgo o seguinte. Lei. Artigo 1º. Aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do município de Capanema, Paraná, que se encontrem enquadrados nas classes 01 dos níveis PA e EA e aqueles contratados pelo Processo Seletivo Simplificado, PSS, terão como vencimento básico de carreira o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 nos seguintes valores. Primeiro, para a jornada de no máximo 40 horas semanais, será pago o piso de R$ 5.130,63. 2. Para a jornada de no máximo 20 horas semanais, será pago o piso de R$ 2.565,32. Parágrafo único. Considerando-se como profissionais do Magistério Público da Educação Básica toda e qualquer pessoa lotada, nomeada ou contratada para o desempenho das atividades de docência, professor, ou de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, incluídas as de educadores infantis, exercidas no âmbito de unidades escolares de educação básica no município de Capanema, Paraná. Artigo 2º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a promover a revisão geral anual, RGA, e reposição salarial no vencimento básico da carreira dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do município de Capanema, Paraná, que estejam enquadrados nas classes 02 e subsequentes nos níveis PA e EA, e classes 1 e subsequentes nos níveis PB, PC, PD, EB, EC e ED, no importe total de 5,03%, para que cumpra o que dispõe o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e inciso 9 do artigo 235 e parágrafo 4º do artigo 237, ambos da Lei Orgânica do Município, e artigo 79 da Lei Municipal 1269/2009. Parágrafo 1º. O percentual que trata o caput se refere à diferença entre o percentual de atualização previsto na Portaria MEC 82/2026 e o já concedido pela Lei Municipal 1953/2026. Parágrafo 2º. O índice aplicado visa preservar o valor real da remuneração e manter a proporcionalidade e a distinção entre os níveis e classes estabelecidos no artigo 79 da Lei Federal número 1269/2009. Lei Municipal. Parágrafo 3º. A revisão de que trata este artigo aplica-se aos servidores ativos, aposentados e pensionistas com o direito à paridade. Parágrafo 4º. Serão atualizados os anexos 1º e 2º da Lei Municipal 1953/2026 e demais disposições que tratem dos referidos valores para que constem os vencimentos iniciais da carreira definidos por esta lei. Artigo 4º. A lei produzirá efeitos financeiros de forma retroativa a janeiro de 2026, conforme o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 11.738/2008, com redação dada pelo artigo 2º da Medida Provisória 1334/2026, devendo as diferenças remuneratórias dos vencimentos básicos da carreira dos profissionais do Magistério Público e da Educação Básica do município de Capanema, Paraná, pagos relativos à competência de janeiro de 2026, e valores fixados por esta lei. Deverão ser quitadas mediante pagamentos de valores retroativos sobre a rubrica de diferenças de vencimentos. Parágrafo único. Como as diferenças de vencimentos são complementação do pagamento de datas pretéritas, a referida verba estará sujeita à contribuição previdenciária e à incidência de imposto de renda, pessoa física e IRPF, a serem apuradas na forma da lei federal que regula a matéria. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias e serão suplementadas observando-se os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal
e utilizando-se prioritariamente os recursos provenientes do Fundeb, e caso necessário, ficando desde já o Poder Executivo autorizado a promover os ajustes no orçamento vigente na época da liquidação. Artigo 6º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder no plano plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no orçamento do município os reajustes que se fizerem necessários ao cumprimento desta lei. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 16 dias do mês de março de 2026. Neivor Kessler, Prefeito do Município de Capanema. Jean, por favor, continua na exposição de motivos do projeto de lei. Exposição de motivos de projetos de lei. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras. Respeitosamente, submetemos à elevada deliberação desta Casa de Leis 02 projeto de lei que tratam da reposição de perdas financeiras provocadas pela desvalorização da moeda, decorrente de efeitos inflacionários por meio de revisão geral anual, RGA e reajuste. O primeiro projeto de lei dispõe sobre a atualização do valor do piso salarial, promove a revisão geral anual, RGA, aos profissionais do Magistério Público, da Educação Básica da cidade de Capanema, Paraná e da outras providências. O segundo projeto de lei concede revisão geral anual nas remunerações dos servidores municipais ativos, inativos e pensionistas, empregados públicos, servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão, conselheiros tutelares e subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo e do Procurador-Geral do Município e da outras providências. Passamos à exposição. O projeto de lei que dispõe sobre a atualização do valor do piso salarial promove a revisão geral anual, RGA, aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, atende ao previsto na Lei Federal 11738/2008 e ao previsto no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal e inciso 9º do artigo 4º, do parágrafo 4º do artigo 237, ambos da Lei Orgânica do Município, e artigo 79 da Lei Municipal 1269/2009. Como se verifica da sua leitura o projeto de lei, o piso salarial profissional dos profissionais do Magistério Público Municipal, previsto na Portaria MEC 82/2026, sendo para 40 horas semanais, é o valor de R$ 5.130,63. E por corolário da lógica, aos profissionais com o máximo de 20 horas semanais, o valor será a metade, ou seja, R$ 2.565,32, conforme consta no referido projeto. Importante expor que este piso é o valor pago àqueles profissionais que se enquadram na classe 01 dos níveis PA e EA da Lei 1269/2009 e aos contratados pelo regime do Processo Seletivo Simplificado PSS. Para os demais profissionais do Magistério Público da Educação Básica da cidade de Capanema, Paraná, enquadrados na classe 02 e subsequente dos níveis PA e EA, e classes 1 e subsequentes dos níveis PB, PC, PD, EB, EC e ED, terão a título de RGA o percentual de 5,03% sobre o seu vencimento básico da carreira. O percentual visa atender ao previsto no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal e inciso 9º do artigo 235 da Lei Orgânica do Município. O valor do percentual de 5,03% é decorrente da diferença entre o percentual da atualização previsto na Portaria MEC 82/2026 para o exercício do valor já concedido pela Lei Municipal 1953/2026. E este percentual foi aplicado em razão do contido no artigo 79 da Lei Municipal 1269/2009, que prevê que os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados a cada ano com índice nunca inferior ao aplicado aos demais servidores públicos do município. No projeto de lei, por força parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 11738/2008,
ela possui efeitos financeiros de forma retroativa a janeiro de 2026. Ressaltamos que, na forma da nova Lei 15.326, de 6 de janeiro de 2026, que alterou a Lei 11.738/2008 para incluir os professores de educação infantil como profissionais do magistério, e a Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para definir professores da educação infantil. A proposta apresentada já traz essa regra, contemplando como profissionais do magistério público da educação básica, entendam-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacional, exercidas no âmbito das unidades escolares da educação básica, incluídos os professores da educação infantil, reconhecendo o princípio da integralidade entre cuidar, brincar e educar, independentemente da designação do cargo ou da função que ocupam, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. Ainda a tabela de vencimento referentes à classe de carreira do Magistério Público Municipal será atualizada na forma prevista no artigo 66 a 68 da Lei Municipal 1269/2009. Já para o segundo projeto de lei, que trata da revisão geral anual e reajuste salarial aos servidores municipais ativos, inativos e pensionistas, empregados públicos, servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão e conselheiros tutelares e subsídio dos agentes políticos do Poder Executivo e do Procurador-Geral do município, o mesmo é feito seguindo o ditames do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal e inciso 9º do artigo 235, parágrafo 4º do artigo 237, ambos da Lei Orgânica do Município. Para tanto, o índice aplicado será de 5%, sendo esse percentual de 3,81%, se refere à RGA, referente às perdas inflacionárias do período de mês de março de 2025 a fevereiro de 2026. Base, o acumulado do índice IPCA e IBGE, e o percentual de 1,19% se refere a reajuste salarial. Na referida norma, observou a regra do parágrafo 4º do artigo 237 da Lei Orgânica, mas suspendeu a possibilidade de concessão de RGA nos subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e procurador-geral do município, até a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, STF, sobre o tema número 1192, instituído como repercussão geral no RE 1344.400, o que será só concedida se for declarada constitucional a possibilidade. Pelas razões expostas, solicitamos a análise e aprovação destes projetos de lei por esta colenda Câmara Municipal. Município de Capanema, Estado do Paraná, Cidade da Rodovia Ecológica, Estrada Parque do Caminho do Colono, 16 de março de 2026. Neivor Kessler, Prefeito Municipal. Estudo de pacto orçamentário e financeiro, né? Nós temos, cada um dos vereadores tem esse estudo e tem também, né, o cálculo de custos de vencimentos anuais. Cada um pode observar. Também praticamente o mesmo ordenamento, declaração do ordenador de despesas também está na mão de cada um. Projeto de lei ordinária, número 6/2026, autoria do Poder Executivo. Secretária, para a leitura. Projeto de lei número 06/2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber e incorporar ao Tesouro Municipal recursos provenientes de parcerias para a realização de eventos, feiras e festivais e da outras providências. O prefeito do município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 1º.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber e incorporar ao Tesouro Municipal os recursos financeiros remanescentes e as receitas geradas no âmbito de parcerias, convênios e termos de cooperação, cujo objeto será a organização de eventos, feiras, festivais e exposições de interesse público. Artigo 2º. Os recursos de que se trata esta lei após a regular prestação de contas e o encerramento do respectivo instrumento jurídico serão incorporados ao erário municipal como recursos livres, recursos próprios, mediante a abertura e utilização da fonte de recursos específica. Capítulo 2. Da obrigatoriedade das exceções. Artigo 3º. Os instrumentos de parceria, editais de chamamento público e termos de cooperação celebrados pelo município deverão prever, obrigatoriamente, cláusula de reversão de sobras e superávites financeiros ao Tesouro Municipal. Artigo 4º. A obrigatoriedade de incorporação prevista no artigo 3º poderá ser afastada em caráter excepcional mediante o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos. 1. Justificativa técnica fundamentada da secretária requisitante que demonstre a prevalência do interesse público da manutenção dos recursos com o parceiro. 2. Ratificação expressa por ato do chefe do Poder Executivo. Capítulo 3. Da estimação e controle financeiro. Da destinação e controle financeiro. Artigo 5º. Uma vez incorporados na fonte e a conta bancária específica do Tesouro, os valores serão destinados preferencialmente ao custeio de 1. Materiais de consumo e contratação de serviços para eventos realizados pela municipalidade. 2. Infraestrutura e logística urbana vinculadas a festivais e feiras. 3. Promoção e divulgação de calendário de eventos do município. 4. Contrapartidas em novos termos de colaboração ou fomento para fins culturais e eventos. Artigo 6º. O superávit financeiro apurado ao final do exercício da fonte específica criadas por esta lei poderá ser utilizado para a abertura de créditos adicionais no exercício seguinte, observadas as normas da Lei Federal nº 4.320, de 1964. Capítulo 4. Das disposições finais. Artigo 7º. Compete à Secretaria Municipal da Fazenda Pública estabelecer o desdobramento da codificação contábil e os fluxos de caixa necessários para a identificação da receita e o controle da aplicação dos recursos na fonte específica de eventos. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 13 dias do mês de março de 2026. Neivor Kessler, Prefeito Municipal. Alexandre Noll, Secretário Municipal da Fazenda Pública. Exposição de motivos do projeto de lei número 06 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadoras e vereadores. O presente projeto de lei institui um mecanismo estratégico de gestão financeira e transparência pública, focado na otimização dos recursos oriundos de parcerias celebradas entre o município de Capanema e entidades da sociedade civil, associações e organizações do setor privado. Historicamente, a administração municipal atua como a principal incentivadora e aportadora de recursos para a viabilização de feiras, festivais e eventos culturais. No entanto, a ausência de uma norma específica que discipline o retorno de saldos remanescentes do Tesouro após o cumprimento do objeto gera um vácuo administrativo que este projeto visa preencher. O núcleo da proposta reside na obrigatoriedade de previsão contratual para que as sobras de recursos, sejam elas oriundas de aportes diretos, receitas de bilheteria ou patrocínios previsto no plano de trabalho, se incorporem ao Tesouro Municipal após a regular prestação de contas. Esta medida assegura que o superávit financeiro não permaneça estagnado em contas de terceiros, mas retorne ao controle do erário, onde poderá ser reinvestido de forma imediata em novas frentes de serviço, materiais de consumo e infraestrutura para o calendário de eventos do município. O interesse público é amplamente atendido ao transformar o município em um gestor de sua própria sustentabilidade cultural e econômica. Ao centralizar as sobras em uma fonte de recursos específicas, o Poder Executivo passa a contar com um fundo de reserva próprio,
que é acumulado e gerido em conta bancária específica, gera rendimentos e garante capital para o financiamento de futuros planos de trabalho. Esse ciclo virtuoso permite que o sucesso financeiro de um evento custeie diretamente as próximas atividades, desonerando progressivamente outras fontes de receita livre da municipalidade. Em observâncias aos princípios da eficiência e da transparência contábil, o projeto estabelece que esses valores serão incorporados como recursos próprios, porém sob uma fonte de recursos específica. Tal medida permite que a Secretaria da Fazenda realize o controle segregado desses montantes, diferenciando-os da Receita Tributária Geral, mas mantendo a agilidade característica dos recursos livres para o remanejamento orçamentário e aplicação em recursos e insumos essenciais. Isto garante que o recurso público mantenha sua rastreabilidade e finalidade social sob o rigoroso controle do sistema de contabilidade das normas de transparência fiscal. Para assegurar a segurança jurídica e a razoabilidade administrativa, a lei prevê que a obrigatoriedade de incorporação poderá ser afastada em situações excepcionais. Tais exceções deverão ser definitivamente instruídas com a justificativa técnica, comprovando que a manutenção dos recursos com o parceiro atende de forma superior ao interesse público, garantindo assim que a regra da reversão ao Tesouro não egesse parcerias estratégicas para o desenvolvimento local. Portanto, esta iniciativa não apenas moderniza a estrutura orçamentária para o setor de eventos, mas também institucionaliza a transparência e a prudência fiscal, ao garantir que o superávit das festividades retorne para financiar novos serviços e atividades culturais. O município de Capanema reafirma seu compromisso com a gestão responsável e com o fortalecimento da identidade cultural e econômica de nossa comunidade. Diante do exposto, solicitamos a aprovação da proposta na forma que se encontra redigida. Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 13 dias do mês de março de 2026. Neivor Kessler, Prefeito Municipal. Alexandro Noll, Secretário Municipal da Fazenda Pública. Passamos para a leitura das indicações. Indicação depois. Indicação número 19/2026, autoria do vereador Pibe. Indicação número 19/2026, autor vereador Pibe. Súmula. Indica a criação de legislação municipal para isenção de IPTU para as pessoas com deficiência ou suas famílias. Com fulcro no artigo 136 do Regimento Interno, submeto à apreciação deste plenário a presente indicação, para que, uma vez aprovada, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine ao setor responsável a execução da seguinte proposta. Justificativa. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais vem respeitosamente indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal que estude a viabilidade de instituir ou regulamentar a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para pessoas com deficiência ou suas famílias, que possuem um único imóvel no município de Capanema, Paraná. A presente indicação tem por objetivo promover maior justiça social e apoio às famílias que possuem pessoas com deficiência, as quais frequentemente enfrentam elevados custos com tratamentos médicos, terapias, medicamentos e cuidados especializados. Diversos municípios brasileiros já adotaram políticas públicas que concedem isenção ou redução do IPTU para pessoas com deficiências, considerando que essas famílias possuem despesas adicionais permanentes relacionadas à saúde e à inclusão social. Nesse sentido, a proposta busca garantir que o benefício seja concedido mediante critérios e objetivos, tais como comprovação de deficiência por meio de laudo médico, utilização do imóvel como residência da pessoa com deficiência e eventual limite de renda familiar, conforme regulamentação municipal. A adoção desta medida representará um importante instrumento de inclusão social, dignidade e apoio às famílias, contribuindo para reduzir o impacto financeiro enfrentado por quem convive com a deficiência. Diante do exposto, solicitamos ao Poder Executivo que avalie a possibilidade de encaminhar projeto de lei ou regulamentação que estabeleça a referida isenção no município. Passo Marcelina Peção, aos 11 dias do mês de março de 2026. Pibe, vereador do PSD. Indicação número 20/2026, autoria do vereador Pibe.
Indicação número 20/2026. Autor, vereador PIB. Súmula. Indica ao Poder Executivo a execução do projeto Meu Campinho, no bairro São Cristóvão. Com fulcro no artigo 136 do Regimento Interno, submeto à apreciação deste plenário a seguinte indicação, para que, uma vez aprovada, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine ao setor responsável a execução da seguinte proposta. Justificativa. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais vem respeitosamente indicar o chefe do Poder Executivo Municipal para que não meça esforços no sentido de viabilizar a implantação do Meu Campinho no bairro São Cristóvão. Tal solicitação justifica-se em razão do pedido de recursos no valor de R$ 480 mil para a execução do referido projeto, que já se encontra devidamente protocolado junto ao Governo Estadual, Secretaria das Cidades do Paraná. Protocolo em anexo. Pelo deputado Litro, atendendo ao pedido deste vereador. A iniciativa visa promover o esporte, o lazer e a integração social na comunidade local, oferecendo uma infraestrutura adequada, moderna e segura para as crianças, adolescentes e jovens, além de atuar como ferramenta de apoio às ações municipais de prevenção de vulnerabilidade social e fortalecimento de vínculos comunitários. Passo Marcelina Pessão, os 12 dias do mês de março de 2026. PIB, vereador do PSD. Agradeço a presença do Alicir e também do Uli. Sejam bem-vindos. Antes de passarmos para a ordem do dia, em razão do ofício recebido do Executivo Municipal para a retirada desta Casa de Lei, o projeto de lei complementar número 2/2026, e em razão deste projeto já ter recebido parecer, peço a gentileza para que a secretária realize a leitura do ofício número 086/2026 do Executivo Municipal. Ofício número 86/2026, GAPRE. Município de Capanema, Estado do Paraná, Cidade da Rodovia Ecológica, Estrada Parque, Caminho do Colono, aos 16 dias do mês de março de 2026. Ao Dirceu Alquieri, presidente, Câmara de Vereadores de Capanema, Paraná. Assunto: solicitação de retirada do projeto de lei complementar 02/2026. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, solicitamos a retirada desta casa do projeto de lei complementar 02/2026, em razão de que será apresentado substitutivo ao mesmo. Sem mais, nos despedimos externando nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Neivor Kessler, prefeito municipal. Sendo assim, vamos colocar em votação o ofício 86/2026 pela retirada do projeto de lei complementar 02/2026. A secretária fará nominalmente. Sim, só para reforçar, então, eu já tinha comentado antes que o projeto tem um parecer e, por esse motivo, ele tem que passar em votação. Vereador PIB. Favorável à retirada. Vereador Edson. Favorável. Vereador Serginho. Favorável. Vereador Brizola. Favorável à retirada. Vereador Gilmar. Favorável. Vereador Eduarda. Favorável. Vereador Jean. Favorável. Presidente Dirceu. Favorável. Vereador Ivone, favorável. Aprovado, então, a retirada do projeto de lei 02, projeto de lei complementar. Não havendo inscrição para o uso da tribuna, passo para a ordem do dia com as seguintes matérias para deliberação. Discussão e votação da indicação número 18 do vereador PIB. Súmula. Requer a instalação de redutores de velocidade, lombadas físicas, em pontos estratégicos do município. Coloco em discussão. Com a palavra o vereador PIB. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas, vereadores, vereadoras, nosso prefeito que se faz presente nessa casa, seu Lori, ou como é que é o nome dele ainda, o Madeira, Popular Madeira, nosso amigo e sempre presente. Então, isso aqui é um pedido já há muito tempo, não só meu, mas desde que me faz presente nessa casa, sempre estou fazendo e sei que vários outros colegas já fizeram também. Como a gente sabe, está sendo feito vários redutores no interior e alguns outros locais. A gente pede encarecidamente ao nosso prefeito, sentido aí a Rua Paraíba, aí para baixo, é um pedido de muito tempo das pessoas. Sei que é uma via estadual. A gente esteve conversando com
o secretário Jair Cans, ele falou que estão tentando metas para que possa ser introduzido nessas vias aí que são estaduais. Rua Lagoas também, em frente à PAI, onde já aconteceu vários acidentes, até com mortes, né? Então, são locais onde a gente fica bem preocupado. Rua Otávio Francisco de Matos também, onde já aconteceu acidentes também. Até há pouco tempo aí aconteceu mais um acidente, graças a Deus sem algo mais grave. Mas são locais onde apontamentos a gente já teve também, juntamente ao policial, o Meurer. Antigamente a gente andou bastante, quando presidente, a gente foi ver vários locais, e a gente sempre tentou buscar algum modo para que aconteça essa redução aí de velocidades, como pardais, alguma coisa que evitasse mais acidentes e velocidades em locais onde são perigosos, né? Mas a gente sempre fica preocupado na rua, essa rua, principalmente essa Paraíba aí que desce sentido até a Rua Guarani ali embaixo, no São Cristóvão. Essa aí é uma necessidade, uma urgência que eu vejo assim uma das principais, porque ali embaixo existe uma creche onde vários pais, alunos, né, têm saída da sentido ao asfalto ali, a BR, né? Então é um dos locais principais, juntamente com a DAPAI aí. A gente faz esse pedido juntamente ao prefeito, é importante que ele está aqui, e acredito que devo estar preocupado com isso também. Como está saindo várias lombadas no nosso município, no interior, a gente resolveu fazer esse pedido aí. Devolvo a presidência, presidente. Obrigado, A palavra. PIB. Continua a discussão. Com a palavra a vereadora Ivone. Obrigado, presidente. Cumprimento os aqui presentes, nosso prefeito, aos nobres colegas, servidores da casa e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Parabenizo o vereador PIB, então, pela indicação. E temos conhecimento, inclusive, que está sendo executado um plano de mobilidade urbana, vereador, que está em andamento, né? Pontuando, então, com certeza, esses locais que a gente conhece já, que acontecem vários acidentes, inclusive aconteceram acidentes graves, né? Inclusive ali na Rua Paraíba, ali próximo à PAI, né? Então, está acontecendo esse plano, esse estudo, né? O nosso prefeito está aqui para confirmar o que estou falando aqui. E com certeza será um plano muito bem desenvolvido, né? Então, por isso que talvez ainda demore um pouquinho, mas que em breve a gente vai ter, então, todos esses lugares aí sendo de alguma forma beneficiados e corroborando, então, com a diminuição dos acidentes que temos vistos aí na nossa cidade. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, Ivone. Continua a discussão. Não havendo mais ninguém a se manifestar, vou colocar em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está, e quem for contra, levante-se. Aprovado. Não havendo mais matéria na ordem do dia, agradeço o comparecimento de todos. Lembro às comissões que o projeto número 3, 2026, está aguardando a emissão dos pareceres. E encaminho também os projetos lidos no expediente para as comissões. Declaro, então, encerrada a 6ª sessão ordinária do corrente ano. Boa noite. Boa noite. Boa noite.